Olá, meus queridos, eu me chamo Lohane Dutra, faço parte do PET Física e estarei com vocês nessa jornada junto das aulas do Pré-Física. Bom, e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre triângulos. E aí a gente tem aqui alguns elementos, né, como o vértice, o lado, os ângulos, coisa que a gente já conhece. Essa notação aqui para ângulo, 3 tracinhos, 2 tracinhos, é só para indicar que são ângulos de valores diferentes. Então, se todos fossem do mesmo valor, viria com a mesma quantidade, todo mundo com 1 ou todo mundo com 2. Então, elementos básicos do triângulo que nós já conhecemos, vértice, lado e ângulo. E aí a gente também tem uma condição de existência. Então, a condição de existência é, se eu somar dois lados, por exemplo, se eu somar o A e o B, essa soma tem que ser maior do que o meu terceiro lado. E aí é possível que esse triângulo exista. Se essa soma for menor do que, ou igual, né? Menor ou igual ao meu terceiro lado, esse é um triângulo que não pode existir. E aí você me pergunta, como assim? Vamos supor que esse lado aqui seja 5, esse lado aqui valha 4 e esse lado aqui valha 7, por exemplo. Se eu somar 7 com 4, é maior do que 5. Então, beleza, tá valendo. Agora, vamos supor, outro exemplo aqui. Deixa eu apagar esse 7 aqui. Vamos supor que esse lado aqui, a questão... Ela não te deu a figura, certamente, né? Ela falou que esse lado aqui vale 1, por exemplo. Se você somar 1 com 4... é igual a 5, então tem que ser sempre maior do que esse terceiro lado, entende? Então, se for maior, é possível que esse triângulo exista. Se for igual ou menor, não é possível que esse triângulo exista, beleza? Aí aqui tá a frasezinha, né, dizendo isso que eu acabei de explicar, caso queiram anotar. E aí a gente tem algumas classificações dos triângulos, que a gente também já conhece, vou passar bem por cima aqui. Então, equilátero, isósceles e escaleno. O que eu gosto de frisar sempre é que a gente olha para essa classificação e fica sempre atento aos lados, né? Mas não é só isso. O que eu gosto de frisar é, o triângulo equilátero, ele tem sim 3 lados iguais, mas além disso, ele tem 3 ângulos iguais também. Então, eu tenho que lembrar isso. E para cada ângulo oposto, eu tenho um lado que é igual. Então, no caso, oposto a esse ângulo tem que ser igual a esse, que tem que ser igual a esse. O que acontece com o escaleno fica mais fácil da gente conseguir... Escaleno não, perdão. O que acontece com o isósceles fica mais fácil da gente entender. Como assim? Eu sei que eu tenho 2 lados iguais e um diferente. Beleza. Só que eu também tenho 2 ângulos iguais. E opostos a esse ângulo, eu tenho justamente aqueles 2 lados que são iguais. Então, é importante a gente lembrar disso também. E aqui, no caso, todos os 3 lados são diferentes. Logo, todos os 3 ângulos também serão diferentes, beleza? E aí a gente tem a lei angular de Thales, a tão famosa lei angular de Thales, que é o somatório dos ângulos internos de um triângulo, equivale sempre a 180 graus. Isso aqui tá todo mundo careca de saber. A mesma coisa dos ângulos externos, né? Se eu somar todos os ângulos externos dessa forma aqui, de cada ângulo interno, o somatório sempre vai dar 360 graus. Isso aqui a gente também já sabe. Outra coisa também é que esse ângulo externo aqui, ele sempre vai ser igual ao somatório dos outros 2 ângulos internos não adjacentes a ele. O adjacente a esse ângulo que está de laranjinha aqui é esse aqui que eu estou marcando. Então, esse ângulo E aqui, ele é igual ao somatório desse mais esse. Então, alfa mais beta é igual a esse ângulo externo aqui. Outra proposição aí que também nós temos. Sevianas. Eu vou passar sevianas muito brevemente, mas é muito importante que você saiba identificar quais são elas, porque a gente estuda muito pontos notáveis do triângulo, mas a gente não lembra muito das sevianas, e as sevianas são extremamente importantes para a gente saber quais são esses pontos notáveis. Então, uma seviana, basicamente, de forma geral, vai ser qualquer segmento, que saia de um vértice, de um dos vértices do triângulo, e vá até o lado oposto, intercepta o lado oposto ali, ou então um prolongamento do lado oposto, né? Então, definição de seviana é isso. E aí a gente parte para alguns casos específicos, por exemplo, bissetriz interna, que todo mundo também conhece. A bissetriz, ela é um exemplo de seviana. E nesse caso aqui, obviamente, a figura está fora de escala, mas a gente já sabe que geometria são conceitos e não desenhos, né?
Quando eu falo de bissetriz, ela vai dividir o ângulo em duas partes congruentes, em duas partes iguais. Então, se esse ângulo aqui no total tinha 30 graus, cada parte da bissetriz vai ter, que a bissetriz vai cortar, né, vai ter 15. E ela é um exemplo de seviana, ela parte do vértice e vai até o outro lado, o lado oposto, né? A gente também vai ter a bissetriz externa, e quando a gente fala de bissetriz externa, a gente vai estar falando do ângulo externo. Vou voltar aqui rapidinho, a gente sabe identificar, por exemplo, um ângulo interno, que é esse daqui, e um ângulo externo, que foi esse daqui que a gente falou anteriormente. A bissetriz interna, ela vai dividir o ângulo interno. A bissetriz externa vai dividir o ângulo externo. Nesse caso do ângulo externo aqui, eu tenho meu ângulo interno aqui, né, e o externo está aqui. Então, eu tenho uma bissetriz ali que divide. Só que nesse caso, a gente vai juntar com o prolongamento de um dos dois lados. E aí, eu vou ter essa divisão aqui. Essa figura que vai voltar a aparecer aqui também. Ela aparece em alguns casos bem específicos. Outro exemplo de seviana que nós temos é a altura, que também parte de um vértice e vai até o lado oposto. Qual que é a diferença? Ela vai encontrar o lado oposto fazendo 90 graus. Então, obrigatoriamente, aquele que faz 90 graus é aquilo que a gente chama de altura do nosso triângulo. A mediana, que todo mundo conhece, ela vai partir de um vértice também, vai interceptar o lado oposto, porém vai dividir esse lado oposto em duas partes iguais. Então, eu tenho x para cá e eu tenho x para cá. O todo equivale a 2x. Então, é uma seviana que parte do vértice, vai até o lado oposto, porém, divide esse lado oposto em duas partes congruentes. A mediatriz, ela é um segmento que se confunde com a mediana quando a gente escuta, né? Mas, pelo amor de Deus, não confundam isso. A mediatriz, ela não é uma seviana, mas ela tá aqui porque ela vai ser importante para a gente para entender os pontos notáveis do triângulo. A mediatriz, ela vai ser uma semirreta que vai cortar de maneira perpendicular um dos lados do meu triângulo, mas também passando aqui pelo ponto médio, exatamente cortando em duas partes congruentes, então aqui vale x e aqui também vale x, porém fazendo 90 graus. A mediana, ela corta exatamente no mesmo ponto, porém ela é uma seviana, então ela vem daqui e vai até o mesmo ponto. Uma seviana tem que partir do vértice. Já a mediatriz, não. Ela é um segmento de reta qualquer que vai interceptar o ponto médio, porém de maneira perpendicular. Beleza? Não confunda. E aí sim a gente passa para os pontos notáveis do triângulo. É importante a gente entender todas essas retas que eu falei para vocês, justamente para chegar nesse momento e vocês entenderem o que eu estou falando. Então, pontos notáveis do triângulo, por exemplo, baricentro. O baricentro, a gente estuda ele de maneira autônoma, né? Mas ele vem do fundamento das sevianas. Então, se, por exemplo, se para cada vértice desse daqui que eu estou anotando, eu traçar uma mediana, lembra do que é mediana? É um segmento que sai do vértice, encontra o lado oposto exatamente no ponto médio. Então, eu tracei todas aqui, ó, de todos os vértices. E aí, tem um ponto em comum que essas medianas se interceptam e esse ponto em comum é chamado de baricentro, ou então ponto G, porque geralmente é o ponto de gravidade da figura, beleza? Outra informação importante também que eu esqueci de falar é que nesse caso aqui do baricentro e só no caso do baricentro, esse segmento aqui de reta, vamos supor que eu vou chamar esse pedacinho aqui de x, esse pedacinho aqui de x. Esse pedacinho aqui vale x, significa que o resto todo que sobrar aqui vale 2x. Um segmento, no caso esse daqui, um pedacinho desse segmento, sempre vai ser o dobro do outro, ou então a metade do outro, que é o que ele está falando aqui também. Divide cada mediana em duas partes, tais que a parte que contém o vértice é o dobro da outra. Então, o vértice está aqui, ó. Então, essa daqui é 2 vezes essa. Isso é uma informação bem importante também para a gente desvendar algumas das questões. E isso é apenas para o baricentro, beleza? Incentro.
No caso, eu vou pegar puxando do vértice também uma das sevianas, porém dividindo o ângulo pertencente a esse vértice em duas partes iguais. Logo, eu vou ter as bissetrizes internas, correto? Então, se eu faço isso, divido o ângulo interno, traço até o outro lado como uma seviana, eu também vou ter um ponto de encontro aqui central entre elas. E esse ponto, que é o das bissetrizes, eu chamo de incentro. O baricentro é o encontro das medianas. O incentro é o encontro das bissetrizes internas, beleza? Bom, e aí eu trouxe aqui uma outra configuração de imagem para vocês que consigam ver o mesmo caso, né, do incentro, que no caso está aqui, ó, e foi traçado todas as bissetrizes, é o que está de tracejado. Vamos com calma para a gente entender essa imagem. Então, o que está de tracejado azul aqui são as bissetrizes, e elas se encontraram num ponto. E esse centro aqui, que é o incentro, né, que é a união das bissetrizes, também vai ser o centro da circunferência inscrita nesse triângulo. Então, se você traçar as bissetrizes e conseguir achar o incentro, ele também será o centro do círculo, da circunferência inscrita nessa figura. Lembrando que aqui, ó, é o raio que está de vermelho, né? E ele sempre vai fazer 90 graus com o lado oposto. O circuncentro vai ser o encontro das mediatrizes. Lembra que a mediatriz, ela não é uma seviana, então ela não parte do vértice. Pode ver aqui, ó, que nenhuma partiu do vértice, mas ela encontra o lado oposto exatamente no ponto médio e fazendo 90 graus. E aí a gente tem algumas possibilidades, porque esse ponto aqui, que é o circuncentro, ele sempre vai ser o centro da circunferência, porém a circunferência circunscrita do meu triângulo. Pode ver que aqui é o centro da circunferência, aqui também, aqui também. Eu trouxe aqui 3 exemplos de triângulos diferentes, né? Trouxe um retângulo, trouxe um equilátero, trouxe aqui um acutângulo e por aí vai, para a gente entender que, independente de qual seja o triângulo, ainda assim, o encontro dessas mediatrizes, que é aonde vai bater o circuncentro, também será o centro da circunferência circunscrita à minha imagem. O ortocentro também vai ser o encontro das alturas. Nós já sabemos como que a altura funciona, ela é uma seviana, vem do vértice, vai até o lado oposto, fazendo 90 graus. Quando eu traço todas as alturas referentes a todos os vértices, eu tenho um ponto de encontro aqui. E esse ponto de encontro é o ortocentro, beleza? E por aqui a gente finaliza essa primeira parte de aula de triângulos. Vai ter uma parte 2 e eu te espero na próxima.